Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente nessa 7ª live. A gente está fazendo uma sequência de lives, né, constantes do nosso projeto de extensão chamado Dialogia, proposta de interação sobre ideias forças da docência. Nós temos dialogado ao longo de 6 encontros, e hoje o 7º, né, sobre algumas ideias força que potencializam a nossa ação enquanto docente. Nosso público sempre é de professores dos anos iniciais, do ensino fundamental, de professores da educação infantil e também estudantes das diversas licenciaturas, né? Então, a gente tem conversado sobre alguns temas que nos chamam a atenção quando a gente pensa no fazer docente, né? Na docência, na prática, no contato com as crianças, né? E por que dialogar? Principalmente, né, sobretudo mesmo nesse tempo de pandemia em que tantas coisas nos atravessam e nos afetam, né? E experiências não muito boas, essa quantidade de pessoas que já não estão mais conosco, e a gente se apresenta nessa proposta dialógica de manter o contato, um contato possível através da tela, né, onde a gente possa conversar, trocar ideias, porque dialogar é ouvir, é se expressar, né, é refletir sobre o que o outro falou, e toda fala nos atravessa e nos provoca uma resposta. Então, esse é o movimento dessa formação que a gente começou esse ano, que eu estou chamando de um primeiro módulo, né? Com propostas de prosseguir com outro formato, com outras frentes, né? Dessa extensão. Mas hoje a gente tem aqui a professora Boni Axia. Ela é chique até no nome, gente. Colega nossa, né, também do Colégio de Aplicação da UERJ, Instituto Fernando Rodrigues da Silveira, Instituto de Aplicação da UERJ. Né? Ela também é uma das nossas colegas que atua com os anos iniciais do ensino fundamental. E hoje ela traz uma conversa bem interessante, e que também já começa no título, né? Nos instigar e nos provocar a pensar sobre currículo. O título é O Currículo Negociado como Potência da Ação Docente para os Anos Iniciais. Então, agora eu passo a palavra para a professora Boni, já agradecendo sua passagem conosco, né? Sua pronta resposta e o desejo de estar aqui com a gente foi muito bom, né? Já foi bom, ainda nem começou, né? Mas o contato, a conversa e a sua chegada até aqui foi melhor do que eu pensei, tá? Então, sem dúvida, um diálogo que promete ser muito bom, tá bom? Boni, fique com a palavra. E eu só esqueci de dizer, perdão, aos que estão aqui pela primeira vez, a Boni vai falar um pouco, né, com a sua proposta de currículo, e depois a gente vai se reunir em pequenos grupos, 2, 3 grupos, para uma questão que ela traz para a gente conversar no miúdo, né, com grupos menores. E depois a gente retoma para essa sala, onde a gente compartilha nossas experiências no grupo menor, tá? Eu já agradeço também a Juliana, que está aqui com a gente está na sala da Juliana Prata, né? Uma das pessoas que trabalham com a gente nessa extensão. Agradeço a Márcia Cristina, que está aqui com a gente também, que faz parte desse projeto. O Luiz Paulo, que está desde o início nos acompanhando, projeto parceiro. E são esses que eu vi até agora. À medida que forem chegando mais, Vanessa, querida, né?
está aqui nos acompanhando também, a todas as pessoas que começaram na primeira live e foram nos seguindo, né? Porque é uma formação aberta, que você pode ver só uma, pode ver todas. Então, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a Boni. Ai, boa tarde. É boa tarde ainda, né? Antes eu queria agradecer muito o convite da Ana, né, da equipe. É um prazer estar aqui, pessoas muito queridas, pessoas de quem eu tenho me aproximado, né? Então estou esbarrando num projeto aqui, estou esbarrando num projeto ali, estou chegando, estou gostando muito, uma equipe muito gostosa de trabalhar. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Falei para a Ana que já acompanhava, né? Já acompanho vocês no Instagram tem um tempo, né? Vi as lives que estavam acontecendo, já assisti algumas, e aí ficava babando. E aí receber o convite foi uma delícia. Eu falei, não acredito que eu vou fazer parte dessa história também. E cá estamos. Então, vamos começar. Eu não estou conseguindo dar enter, Juliana, por quê? Eu não sei por que não está trocando o meu slide. Foi. Isso, foi. Tá bom. Então, o título da minha live, depois, olha, a gente, né, professor é uma coisa, né? Já li, já reli, e aí depois eu fiquei pensando, ai, meu Deus, podia ter escrito melhor, enfim. Mas o título é esse, né? Um currículo negociado como potência da ação docente para os anos iniciais. E aí esse currículo negociado com quem? Sou professora dos anos iniciais, tenho atuado aí no ciclo de alfabetização, né? Acho que já tem, estou ficando velha, nos últimos 10 anos, pelo menos, desde a minha chegada no CAP, eu tenho atuado no ciclo, né, de alfabetização. Tenho atuado ali entre primeiro e segundo, em alguns momentos chego até o terceiro, volto para o primeiro. Então, é desse lugar que eu estou falando, né, dos anos iniciais. Meu olhar é sempre mais direcionado para as crianças menores ali do ciclo, porque é onde eu tenho estado nos últimos momentos, né, nos últimos tempos, mas é para a gente pensar aqui, eu quis trazer, quando a Ana me apresentou o projeto e falou dessa força, né, das ações docentes, eu pensei logo na discussão curricular, mas na discussão curricular com as crianças, né, com os estudantes, com aqueles com os quais a gente está o tempo todo, né, que a gente divide a produção de conhecimento. Então, para além de falar de currículo, que é um campo de estudo para mim, né, eu tenho estudado no campo do currículo desde a minha graduação, minha bolsa de iniciação científica, o mestrado, o doutorado, foi dentro desse campo de pesquisa, né? dessa área de pesquisa que é o campo do currículo. E aí, depois que a gente se liberta do doutorado, a gente vai focando a nossa atenção naquilo que nos toca mais. Eu tenho dedicado a minha atenção para a atuação em sala de aula, no diálogo com as crianças, com os estudantes. Então, é sobre isso. E aí, como professora, né? E aí professora alfabetizadora que tenho sido nos últimos tempos, eu não consigo pensar em começar de outro jeito que não com uma leitura. Então, eu escolhi uma leitura, não é uma leitura curtinha, mas é uma leitura que me toca muito, que me faz pensar bastante sobre currículo e sobre essa relação com os estudantes. Então, eu vou fazer essa leitura com vocês. Eu coloquei a leitura no slide também, para além da minha voz, porque eu não sou das melhores contadoras de história, e para vocês acompanharem o texto, para não ficarem só comigo. É um texto que se chama Professora e a Maleta, ele está dentro do livro A Casa da Madrinha, da Lígia Bojunga, e é um recorte, né, dessa história que eu trouxe para cá. A professora era gorducha, a maleta também. A professora era jovem, a maleta era velha, meio estragada, e de um lado tinha o desenho de um garoto e uma garota de mãos dadas, vestindo igual, cabelo igual, risada igual.
A professora gostava de ver a classe contente. Mal entrava na aula e já ia contando uma coisa engraçada. Depois, abria a maleta e escolhia o pacote do dia. Tinha pacote pequenininho, médio, grande, tinha pacote embrulhado em papel de seda, metido em saquinho de plástico, tinha pacote tudo quanto é cor. Não era à toa que a maleta ficava gorda daquele jeito. Só pela cor dos pacotes, as crianças já sabiam o que ia acontecer. Pacote azul tá com, deixa eu tirar. Pacote azul era dia de inventar brincadeira, de juntar menino e menina. Não ficava mais valendo aquela história mofada de menino só brinca disso, menina só brinca daquilo. Meninas do lado de lá, meninas do lado de cá. Pacote cor-de-rosa era dia de aprender a cozinhar. A professora remexia o pacote, entrava e saía da classe e, de repente, pronto. Montava um fogãozinho com bujãozinho de gás e tudo. Era um tal de experimentar receita que só vendo. Pacote vermelho era o dia de viajar. Saía retrato do mundo inteiro, de lá do fundo do pacote. Espalhavam aquilo tudo pela classe. Enfileiravam as carteiras para fingir de avião e de trem. Quando chegavam nos retratos, um ia contando para o outro tudo o que sabia do lugar. Tinha o pacote cor de burro quando foge, que a professora nunca chegou a abrir. Todo dia ela botava o pacote em cima da mesa, mas na hora de abrir ficava pensando se abria ou não e acabava guardando o pacote de novo. Pacote verde era dia de aprender a pregar botão, botar fecho, fazer bainha na calça e na saia. Se o verde era bem forte, era dia de aprender a cortar unha e cabelo. Verde bem clarinho era dia de consertar sapato. E tinha um verde que não era forte nem claro, era um verde amarelado, que as crianças adoravam. Era dia da professora abrir o pacote de história. Cada história ótima. E tinha um pacote branco, que só servia para a professora esconder e para a turma brincar de achar. Quem achava ia para o quadro negro dar aula. No princípio, ninguém procurava direito. Coisa mais chata da aula. E vou dar aula de quê? Conta da sua vida, ué. Mostra o que você sabe fazer. Com o tempo, a turma deu para procurar direito o pacote. Achava engraçada a tal da aula. No dia em que Alexandre achou o pacote, resolveu contar para a turma como é que ele vendia amendoim na praia. No melhor da aula, um grupo de pais de alunos que estava visitando a escola entrou na sala. Quando a aula acabou, um deles perguntou para a professora: "A senhora está querendo ensinar meu filho a ganhar a vida vendendo amendoim?" A professora explicou que Alexandre só estava contando para os colegas como era o trabalho dele, para todos ficarem sabendo como é que ele vivia. No outro dia, saiu fofoca. Contaram para Alexandre que tinha um pessoal que não estava gostando da maleta da professora. Que pessoal? Um disse que era a diretora, outro disse que era outra professora, outro disse que era o pai de um aluno, outro falou que era o faxineiro e foi um tal de disse que o outro falou que ninguém ficou sabendo direito. Aí, uns dias depois, choveu muito. Chuva grossa, encheu a rua, o tráfego da cidade parou, casa desmoronou, coisa beça aconteceu. Quase ninguém foi para a escola, mas Alexandre foi. Entrou na classe e viu tudo vazio. Chovia demais para voltar para casa. Resolveu sentar e esperar. Lá pelas tantas, a professora chegou, mas chegou sem a maleta. E com um jeito diferente, uma cara inchada, não contou coisa gozada, não riu de nada. Sentou e ficou olhando para o chão. Alexandre olhou, achou que ela nem tinha visto ele. Oi? Ela também disse oi e continuou quieta. Depois de um tempo, Alexandre cansou de tanto ninguém dizer nada e falou: "A chuva molhou a sua cara?" A professora nem se mexeu. Ele perguntou: "Foi a chuva?" Ela fez que sim com a cabeça. Alexandre resolveu esperar mais um pouco, mas pelo jeito a professora tinha esquecido de dar aula. Será que é porque ela não tinha trazido a maleta? Arriscou Alexandre. Cadê a maleta? A professora olhou para ele sem saber muito bem o que dizia e ele insistiu. Hein? Cadê? Perdi. Ele se apavorou. Com tudo que tinha dentro? É, os pacotes todos. É, o azul, o verde, Puxa, que susto. Ela nunca tinha falado alto daquele jeito. Não perguntou mais nada. O coração ficou batendo, batendo, mas ela continuava sempre quieta. Tão quieta que ele acabou não aguentando e perguntou de novo. Mas e agora? Como é que você vai dar a sem a maleta? Não sei. Mas escuta, você já procurou direito?
Ela fez que sim com a cabeça. Botou anúncio no jornal? Diz que quando a gente bota anúncio, quem acha dá pra gente. Ela ficou quieta. Botei. Ninguém achou? Não. Então, como é que vai ser? Não sei. Dá jeito de você comprar os pacotes de novo? Alexandre perguntou. Não. Por quê? E ela não disse nada. Responde por quê. Eles vêm junto com a maleta. Não vendem separado. Mas então compra outra maleta e pronto. Ela ficou quieta de novo e com o tempo, como o tempo ia passando, ela continuava sempre quieta e a cara não secava nunca. E não chovia lá dentro, e a cara cada vez mais molhada. E ele acabou pedindo, compra sim. Não dá, Alexandre. Eles não estão mais fabricando essas maletas hoje em dia. E aí ele não perguntou mais nada e também não falou mais nada. Até que a campainha tocou e a aula acabou. A história continua, né? Deixa eu aumentar aqui as carinhas, porque me dá um nervoso falar para ninguém, que eu estava sem o vídeo. A história continua, né? Mas a discussão que eu gosto de fazer é sobre essa, para além da professora, né? Essa maleta, uma maleta gorducha. O que essa maleta significa, né? Eu gosto de pensar que essa maleta é o currículo. E é o currículo que a gente leva, né? O currículo que a gente produz, o currículo que a gente acredita, o currículo que a gente fabrica e que a gente não produz sozinho, né? A gente produz em negociação com as crianças. Muitos pacotes, muitas cores, muitas texturas, materiais, saberes, conhecimentos e as crianças conosco. Então, enquanto professora, né, e aí que venho atuando nos anos iniciais, eu gosto de pensar nas crianças enquanto sujeitos que estão se percebendo no mundo. E que sujeitos que estão se percebendo no mundo e que são autores dos seus processos de aprendizagem. Parece que é simples, que é uma coisa, inclusive, que a gente repete muito durante o curso de formação de professores, né? Colocar o sujeito no centro do seu processo de aprendizagem, colocar o sujeito enquanto responsável da sua aprendizagem, mas não é simples, e não é só da boca para fora, né? Então, quando a gente considera a criança enquanto autora, a gente precisa levar em consideração o que ela traz, né? Precisa levar em consideração aquilo que ela acredita, aquilo que ela não acredita, aquilo que ela compra, aquilo que ela não compra, porque ela é capaz de falar sobre tudo. Né? Criança, assim como nós, né, somos todos sujeitos da linguagem, né, nos constituímos na linguagem. Então, por que não considerar também a linguagem da criança? E aí não estou falando só de linguagem, da linguagem infantil, da linguagem corporal, né, do tom que a gente vai dando para as coisas, mas, de fato, a criança enquanto um sujeito, né? Sujeito que tem valores, que tem defesas e que negocia, né? Negocia com a gente a produção do seu conhecimento. Para além de negociar, ela disputa poder, ela disputa espaço, ela disputa voz. Não gosto desse termo e a gente se trai, né? Mas eu não gosto de pensar na expressão de dar voz à criança, porque não sei se sou poderosa o suficiente para dar voz a alguém. Eu acho que voz temos todos, escutamos se assim quisermos. Né? Então, eu venho atuando, e aí, teoricamente, e na minha prática, colocando as vozes em diálogo. Né? E aí, eu acho que tem muito a ver também com o que o projeto de vocês traz como questão central. E aí, colocar a voz para diálogo não significa que vamos falar de tudo aquilo que queremos, do jeito que desejamos, né? Mas é colocar em disputa, é colocar em negociação. A professora Rita Ribes, que é uma professora que se dedica à discussão da infância, à pesquisa da infância, ela tem um texto dela, agora não vou me lembrar qual, em que ela diz, e ela está em diálogo com Benjamin, que a criança, a gente pode conversar sobre tudo com ela, desde que aquilo lhe faça sentido. Essa busca de sentido
com a criança é algo que eu acredito muito, principalmente se eu estou falando de alfabetização, mas aí eu acho que é para a aprendizagem como um todo. Né? Se faz sentido para o sujeito que está ali comigo, se faz sentido para a criança, a gente já tem meio caminho andado, pelo menos nas defesas que eu gosto de fazer. E aí, em diálogo com essa produção de sentido, pensando ali o início da... Não vou dizer que é o início da escolarização, porque a gente tem aí educação infantil, mas o início do ensino fundamental, né? Eu gosto de uma passagem da Cecília Goulart, quando ela diz que a criança age como protagonista na escola para ocupar papéis de leitora, escritora, narradora, protagonista, autora, sendo interlocutora, alguém que fala e assume o seu dizer. Vão emergindo e vão se explicitando não só as diferentes funções, mas as diversas falas e os lugares sociais. Colocar a criança nesse espaço, acho que nem essa fala, assim, considerar o espaço da criança, considerar, né, o sujeito que está ali em sala de aula, o estudante, né, como alguém que fala e assume o seu dizer, já dá um outro caráter para a produção curricular. E aí a gente fala de estudante, a gente está falando de estudantes crianças, a gente está falando aqui de fundamental, né, de educação infantil, mas se a gente for pensar na formação de professores, no que a gente está fazendo aqui também, enquanto projeto de extensão da universidade, a gente também está colocando todos os sujeitos que decidem conversar conosco, né, que optam por dialogar sobre diferentes assuntos, como sujeitos que falam e assumem o seu dizer, independente das posições que a gente assume. Não é só porque eu sou professora que eu tenho o que dizer, não é só porque você é estudante que você não terá o que dizer ou que você precisa de uma autorização prévia. E aí não estou falando de autorização da professora chegar e falar, você pode dizer, mas de validação daquilo que eu digo. Eu acho que esse é o ponto, né? Não sei, o pulo do gato, quando a gente começa a atuar para além dessa validação daquilo que é dito, né? E porque essa validação ela é atravessada por inúmeras questões culturais, sociais, pessoais, teóricas. Então, quando a gente entende, quando a gente decide entrar em sala de aula desprovido dessas amarras, entendendo que aqueles com os quais a gente vai conversar durante aquelas 4h30, 50 minutos, um dia inteiro na escola, sem entendê-los como sujeitos que precisam de autorização, inclusive a gente, eu acho que também dá um outro tom para a produção curricular. Só que essa discussão curricular que eu gosto de fazer, ela não é simples e não vem do nada, digamos assim. Eu estou falando, né, eu estou conversando, e aí eu estou produzindo as minhas defesas de prática de sala de aula, minhas defesas curriculares, dentro de um campo teórico específico, que é o campo teórico do currículo em diálogo com o pós-estruturalismo. Barra pós-crítico, é porque eu acho muito complicado e não queria ficar aqui fazendo essas divisões maçantes da teoria, porque eu acho que esse não é o tom da nossa conversa. Mas quando a gente entende o currículo dentro de caixinhas, e as caixinhas mais conhecidas são tradicional, crítica e pós-crítica do campo do currículo. O pós-crítico é uma corrente que coloca em xeque uma questão muito cara para a própria produção do currículo, que são os engessamentos
previamente decididos. Então, objetivos pré-determinados, conteúdos pré-determinados, sujeitos pré-determinados, posições pré-determinadas. Então, é só o professor que vai falar porque ele é autorizado, porque ele tem determinado conhecimento, né? O sujeito estudante, não, ele está ali numa condição passiva, consumista daquilo que ele vai receber. Quando a teoria pós-crítica chega e questiona todas essas amarras, ela traz uma contribuição muito importante do campo da linguagem e do pós-estruturalismo, que nos mostra que o currículo ele não está dado, né? Muito em diálogo com uma discussão mais crítica também do conhecimento, a gente tem contextos históricos que nos ajudam a entender a lente com a qual a gente escolhe olhar para o currículo. Então, eu costumo dizer que a gente tem diferentes lentes, diferentes óculos, e a gente escolhe uma delas para fazer a leitura, porque a gente precisa disso, didaticamente, para sobreviver no mundo, para produzir conhecimento, para estudar. Quando eu escolho a lente do pós-estruturalismo, quando eu escolho a lente do pós-crítico do campo do currículo, eu estou pensando no currículo de uma maneira mais fluida. Significa, então, Boni, que você não tem nada pré-determinado, organizado? Claro que eu tenho, porque eu estou falando de escola, porque eu estou falando de sala de aula, porque eu estou falando de conhecimento, porque eu estou falando de criança, porque eu estou falando de professor. Então, eu vou ter objetivo, eu vou ter conteúdo, eu vou ter tempos, sujeitos que estão ali postos pela própria organização da escola. Mas, para além disso, eu preciso entender que o currículo ele é também provisório, ele é também completo, ele é também negociado, ele é fraturado, ele é desplanejado, ele é falho nele mesmo. E quando a gente opera com esse entendimento de que o currículo ele é falho nele mesmo, que a partir do momento que eu produzo uma política curricular, um documento curricular, uma sequência didática, um planejamento de aula, né, um plano de curso, ele já começa falho. Na hora que eu boto ele para jogo, para diálogo com outras áreas, com outros sujeitos, ele já está falho, porque ele tem lacuna, ele tem os limites da própria linguagem, do próprio sujeito. E entender que ele já começa falho, que ele já começa devendo, que ele já começa esburacado, a meu ver, é a maior das riquezas para a sala de aula, para a relação com o estudante, porque é ali que eu produzo, é ali que eu produzo com o estudante também. Então, eu gosto de uma citação de um livro chamado Teorias de Currículo, da Alice Lopes e da Elizabeth Macedo, um livro antigo, já fez 10 anos, teve até uma comemoração esse ano, quando elas dizem que qualquer planejamento curricular é arbitrário e produzido em meio a relações de poder que tornam algumas coisas indizíveis e outras dizíveis, né? É a tarefa diária que talvez nos possibilite abrir espaço para o desplanejamento. Desplanejar não significa agir sem pensar, mas agir segundo um planejamento que no mesmo ato é desmontado. Quando a gente entende que o planejamento ele pode ser desmontado, quando a gente entende, não, acho que a gente acaba se traindo na linguagem, né? Quando a gente opta por operar desta maneira, de que o planejamento ele pode ser desplanejado no seu próprio ato de produção, a gente ganha muito, principalmente quando a gente está falando da prática, né? Na relação prática, para além da produção escrita, porque tem um autor que eu gosto muito do campo da cultura e que me ajuda a olhar para a produção curricular, que é o Homi Bhabha. E ele diz que o tempo da enunciação é diferente do tempo da vivência, né? É diferente do tempo do enunciado. O momento que você para planejar uma atividade que seja, um plano de curso, uma listagem de conteúdos, um livro didático, a gente tem um tempo específico ali com início, meio e fim.
E quando isso vai para a vivência escolar, quando a gente leva o livro didático para a sala de aula e abre na página 15 com os nossos estudantes, quando a gente leva o plano de curso para dialogar com uma equipe, quando a gente abre o nosso diário de campo e pega ali o planejamento da rotina que a gente tinha preparado para aquele dia, ele já é desmontado. Porque o tempo denunciado ele é completamente diferente do tempo de enunciação, e isso é graças à linguagem. E se a gente parte do pressuposto que somos sujeitos, né, constituídos pela linguagem, e que se faz na ação, que se faz na decisão, né, nos constituímos no momento que decidimos alguma coisa. A gente se faz sujeito a cada nova decisão, a cada nova opção, a cada nova negociação. Isso é desmontado. E aí a gente fica mais livre, a meu ver, para produzir dentro de sala de aula e para convidar os estudantes a dialogarem com a gente. Então, é um currículo que, dentro dessa abordagem teórica, ele é entendido enquanto produção discursiva, e aí é uma produção discursiva atravessada, emaranhada, negociada, amarrada, costurada com políticas, com práticas, com vivências, com experiências, porque viver é diferente de experienciar. É uma construção de sentidos contínua, nossa e do estudante, e que disputa também espaço para se fazer, e com um tempo de produção diferente do tempo que a gente vivencia. Ai, meu Deus, calma aí, eu fui abaixar aqui para ler. Então, a gente está falando de currículo. Quando eu falo de currículo, eu gosto muito dessa ideia, assim, de jogar, eu realmente funciono assim, eu jogo o currículo na minha mente e vem tudo isso e mais um pouco. Currículo vem grade de horário, vem conteúdo, vem objetivo, vem o estudante, vem o professor, vem os livros, vem os saberes, vem aquilo que eu quero que entre, aquilo que eu não quero que entre na minha aula, que eu quero que entre, o que não entre no ano de escolaridade. É uma produção sempre ambivalente, né? Ela está sempre devendo, ela está sempre em suspenso, porque ela não está pronta o tempo todo, ela não está finalizada em absoluto, ela não é verdade absoluta, ela está o tempo todo sendo disputada, e com limite de linguagem e de diferença. E aí os limites da linguagem e da diferença são aquelas que nos impulsionam, nos chacoalham. Então, é uma pergunta inesperada, é um saber diferente, é uma pesquisa que eu não imaginava que podia ser feita, é uma realidade diferente da minha, diferente da maioria dos outros, que coloca tudo em suspenso e joga de novo para o centro da sala de aula, né? Se questiona e se refaz novamente a cada momento, a cada novidade. Então, dialogando com essa teoria, eu penso no currículo como um discurso cultural, e aí, quando a gente fala de discurso cultural, ele é toda e qualquer produção de sentido da escola. Currículo é a defesa que eu faço, é assim que eu encaro. É toda e qualquer produção de sentido da escola. Eu estou falando de tudo quando eu falo de currículo. Eu não estou falando da minha sala de aula, eu não estou falando da porta da sala de aula para dentro, que é quando a gente, né, fica mais poderoso e pensa assim, olha, agora é comigo, né? Eu fecho a porta da minha sala e aqui eu decido, mas eu estou falando dos cheiros da escola, dos barulhos da escola, né, dos sentidos, das falas, né, das escadas, dos murais, da cantina, de quem está lá na frente, de quem não está, do que é dito, do que não é dito, do que é escrito, do que é escondido, do que está na porta do banheiro, do que está na carteira da criança, do que está no bilhete debaixo da mesa, do que está no caderno, do que está na tarefa que eu dei. Tudo isso produz currículo, porque tudo isso produz sentido na escola. E currículo é produção de sentido da escola. Não é só uma listagem fixa ali de conteúdos ou de competências e habilidades, de objetivos. E aí a gente vai dando os nomes mais bonitos, né, possíveis, objetivos de saída, objetivos de chegada, competências, habilidades, o que eu quero formar, o que eu não quero formar. A gente vai dando diferentes nomenclaturas para aquilo que a gente passa a chamar de currículo. E não é só disso, né? Não é só assim que eu acredito no currículo. Eu acho que tem isso tudo, porque precisa, a gente está num sistema escolar que vive disso também, né? Que se produz
com isso também, mas currículo é todo o cotidiano, é tudo aquilo que está no chão da escola, no cheiro, né, nos movimentos, nas relações, nas escritas, nas não escritas, no que é dito, no que não é dito. Então, quando eu falo de discurso cultural, eu não estou falando somente de rotina ou de documento escrito, mas também de uma prática que precisa ser encarada como espaço de produção. E aí, quando a gente entende que a nossa prática, quando a gente assume a nossa prática como espaço de produção curricular, somos todos curriculistas. Aí o currículo é responsabilidade minha, sua também, minha e do estudante também, minha e da inspetora também. Né? A responsabilidade parece que nos dá um peso maior, porque eu acho até que chega a dar, porque dá muito mais trabalho produzir currículo assim. A gente costuma ler trabalhos, assistir em congressos, né? Muita reclamação, muita análise, muito trabalho. Teve uma época, então, que os trabalhos de conclusão de curso fosse assim, monografia, a tese, dissertação, de como que a academia poderia ensinar melhor a escola a dar aula, né? Como a academia poderia ensinar melhor o professor que está lá no chão da escola a dar aula. E aí tem uma crítica muito grande àquilo que chega pronto, das redes inúmeras, da escola particular, daquilo que era mimeografado, que chegava pronto pela coordenação, pela direção, né? As folhinhas prontas, elas também são produções curriculares e elas facilitam um bocado o trabalho, né? Porque estar em sala de aula, dar aula, ensinar, né? Se doar para o sujeito, é muito difícil, é muito trabalhoso, é penoso, é desgastante, é um trabalho braçal, para além do trabalho mental. Então, quando eu tenho essas muletas, os livros didáticos fizeram esse papel por muito tempo também, facilita a nossa vida. Né? Então, quando eu entendo que essa produção é responsabilidade minha, não é só do livro, eu me coloco também nesse processo de outra maneira, porque é muito tranquilo, né, muito mais fácil, talvez menos trabalhoso, receber um livro didático, dali meia dúzia de páginas, hoje a gente vai da página 10 à página 15, né? E o que não deu para fazer, vocês terminam em casa, e o conteúdo já está ali. Tem livro didático que quase que fala quando que o professor precisa parar de respirar, por exemplo, quando ele precisa beber uma água. Os cursos atuais, não sei se vocês têm acesso, se tiveram essa curiosidade, se tiverem tempo, façam isso. Tem um curso mais recente agora do governo federal, chamado Tempo de Aprender, que é sobre alfabetização. Fui lá, eu, enquanto pesquisadora, professora alfabetizadora, né, assistir o curso, fazer uns módulos, assistir uns vídeos. E eu não preciso pensar muito, porque ele me diz tudo. Quando que eu falo, quando que eu paro, que eu pergunto, como eu respiro, qual é a deixa que eu posso dar para o meu aluno. Isso tudo é produção curricular também. E se a gente assume isso como a única produção curricular possível dentro da escola, porque o currículo está pronto. Eu costumava dizer na minha dissertação de mestrado, que eu perguntava para algumas professoras, eu fiz pesquisa de campo, então eu fiz pesquisa de campo com as escolas da rede, para falar especificamente da produção das salas de leitura. E aí tinha muita entrevista, e lá pelas tantas tinha uma pergunta assim, como é que é o currículo, o que é o currículo? E tinham professoras que falavam assim, currículo? Aqui não tem isso não. Aqui não tem currículo não, aqui a gente faz o que dá. Aqui a gente só faz o que dá. E isso virou um título, né, de um dos capítulos. Aqui a gente faz o que dá, é currículo, é produção curricular e às vezes das mais ricas. Então, a produção curricular não é só aquilo que vem pronto, mas é aquilo que a gente produz também, porque somos curriculistas. E aí, óbvio, né, a gente precisa destacar que a gente não está em qualquer escola, né? A gente está no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, né? É um instituto da universidade, é uma escola de aplicação, né? Um espaço de experimentação.
que nos dá uma certa liberdade, uma certa autonomia, didática mesmo, teórica, para experimentar, para fazer uso de outras maneiras de viver a sala de aula, que não necessariamente é possível em todas as realidades, né? Se eu for para a escola da Tia Teteca, onde tem, né, tudo muito sistematizado, muito controlado, talvez essa produção, né, esse reconhecimento do sujeito enquanto curriculista, ele seja mais difícil de acessar, mas não significa que não há, porque a partir do momento que a gente entra em sala de aula, entendendo que eu sou um sujeito que produzo linguagem, constituído pela linguagem, que tenho ali algo a oferecer e não sozinho, não tem como não entender, não considerar que eu sou curriculista, recebendo ou não material pronto da secretaria, da direção, da coordenação, do livro didático, seja de onde for. Então, eu acho que aonde eu me agarro nas discussões que eu venho tentado fazer ultimamente, no que eu tenho tentado escrever, é como eu sou responsável pela produção curricular da minha escola e especificamente da minha turma. E não sou responsável pela produção curricular porque sou doutora, não sou responsável pela produção curricular porque estou numa escola de aplicação, sou responsável pela produção curricular porque acredito que é potência da ação docente se assumir enquanto curriculista, se colocar dentro desse processo de produção de conhecimento junto com os estudantes. E aí, dentro desse entendimento, que não é um entendimento simples e que não vem sozinho, né? Tem uma discussão teórica que me dá bagagem para assumir essas defesas, assumir essas posturas, essas crenças. Quando eu tenho isso tudo, né, organizado, defendido, estudado, se torna, então, viável para mim, dentro desse tipo de perspectiva, o questionamento das práticas que tentam normatizar subjetividades, práticas, de uma maneira fixada, né? Que é o que é muito comum no nosso currículo escolar, na maioria dos currículos que a gente conhece, né? Nas políticas curriculares que chegam, nessas políticas curriculares nacionais, né? Que chegam de um único jeito para todo um país, ou das políticas curriculares de rede, que também chegam de um mesmo jeito para 1.000 e tantas escolas. Eu questiono o tempo todo aquilo que eu recebo. Não questiono para desqualificar, não questiono para produzir outro. Esse currículo que está chegando da secretaria, ele não é tão interessante, não foi convidada. Se eu tivesse sido convidada, acho que o negócio podia ser diferente. Não é desse tom que eu estou falando. Eu questiono porque tudo é colocado em suspenso. Tudo é colocado sob rasura. Né? Tem um autor que eu gosto, um filósofo que se chama Derrida, onde ele usa esse termo. Colocar sob rasura é colocar em questionamento, é perceber para além das entrelinhas, porque todo dito tem um não dito, e todo dito tem um não dito que o constitui. Esse não dito está sempre devendo, é um contínuo devir, e esse devir ele é produtivo, né? Ele é sempre produtivo, porque é ele que nos move, é ele que nos chacoalha, nos coloca para pensar. Então, quando eu estou dentro da minha sala de aula, e aí eu estou dentro de uma escola, dentro de um ano de escolaridade, que tem ali coisas pré-determinadas antes de mim, projetos pré-determinados, conteúdos, planos de curso, livros didáticos, né, que chegam do governo. Tem uma série de seleções que já foram feitas previamente antes de mim. Quando eu me deparo com isso, como que eu questiono essas fixações, né? Essas normatizações? A norma, ela é produtiva, né? Toda norma ela é produtiva, mas ela é produtiva nesse sentido. Se eu resolver conversar com ela, se eu optar por conversar com ela, se eu optar por negociar aquilo que está posto, aquilo que está pronto,
se eu encarar que essa finalização não necessariamente está fechada, está encerrada, ela não é absoluta. Ela é finalizada porque a gente precisa dialogar, porque somos sujeitos da linguagem e a gente tem início, meio e fim nas nossas conversas, senão a gente ficaria num campo, né, quase que da esquizofrenia. Então, a gente precisa ter início, meio e fim para as propostas que chegam, mas esse início, meio e fim não é absoluto, né? É uma descentralização daquele centro que está previamente organizado. E aí, olhando para isso tudo, como é que eu dou conta, como é que eu, Bonnie, professora da alfabetização, professora que vem atuando aí no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, coloco o sujeito nesse centro que eu defendi ainda há pouco? Como é que eu produzo esse currículo com os sujeitos infantis, com as crianças? Como é que eu coloco eles enquanto autores dos seus processos de aprendizagem? Porque eu acabei de dizer que tem um monte de coisa que está decidida independente de mim. E aí eu acho que existem práticas curriculares, estratégias dentro de sala de aula que permitem que a gente escape dessas amarras que tentam nos engessar dentro da escola, dentro do currículo, dentro da lógica classificatória do mundo que a gente conhece, do mundo no qual a gente vive. A roda em sala de aula, a prática da roda em sala de aula, a meu ver, é uma estratégia curricular interessante que permite que a gente produza com uma norma previamente determinada. Então, no CAP da UERJ, né, ali no nosso departamento, a prática da roda é algo que faz parte da vida escolar dos estudantes desde o primeiro ano até o quinto ano. Então, quando a gente chega no primeiro ano, eles têm roda de conversa, roda literária, roda de notícia, roda de pesquisador, e aí eles vão crescendo, né, vão amadurecendo também dentro da vida escolar, e essas rodas vão ganhando outros nomes, às vezes outras caras, vão ficando mais densas, mais robustas, mas qual é a lógica da roda? Né, para além de fazer os sujeitos sentarem em roda, que já é muito interessante, porque cada um olha para o outro, né, escuta o sujeito falar, tem uma interação ali um pouco maior do que aquele negócio de nuca com nuca. A gente já não vive isso tanto no CAP, porque normalmente as salas não têm mesa e cadeira um atrás do outro, mas essa é uma realidade comum das escolas, né? Uma maneira tradicionalmente conhecida de organizar os estudantes, principalmente se a gente tiver salas de aula muito pequenas. Mas, para além da organização do espaço, né, sentar em roda e colocar os sujeitos para se olharem, o que significa estar em roda com o estudante? Né? Significa colocar o estudante para estar conosco nessa produção de conhecimento do ano de escolaridade. Então, por exemplo, numa roda de pesquisador, o sujeito vai pesquisar ali o que ele desejar. Ah, Bonnie, mas previamente vocês têm um projeto decidido que não foi decidido com ele. Ok, às vezes não. Né? Boa parte das vezes é um projeto que já está decidido por mim, por uma equipe de professores, e a gente leva para os estudantes. Dentro dessa temática, os estudantes escolhem suas pesquisas. Ainda que tenha essa decisão prévia, o sujeito, né, o estudante, a criança, ter a possibilidade de escolher o que quer pesquisar e como quer pesquisar, por que vai pesquisar, né, já é muito. E para ele, pequenininho ainda, né, estudante de informação, produz um sentido, produz um significado que, às vezes, faz toda a diferença na sua vivência escolar daquele ano de escolaridade, por exemplo. Então, a roda em sala de aula, ela acaba sendo uma estratégia metodológica permanente, no caso da minha realidade escolar, é uma potência discursiva, é um espaço de oralidade. Então, às vezes, a gente tem crianças
que não dominam a escrita, mas dominam a sua fala e fazem uso dela nesses espaços e se fazem presente em sala de aula através das suas falas, nas rodas. É um eixo curricular, é um espaço para a diferença. E aí, quando a gente fala que é um espaço para a diferença, ela é o espaço para o imprevisível. Não é possível prever aquilo que vai acontecer conosco na roda, se a gente optar trabalhar com a roda dessa maneira com a qual estou apresentando, que é uma maneira que eu encontro de negociar essa produção curricular com os estudantes. É uma proposta do coletivo, com o coletivo e para o coletivo, então a gente está falando da turma caminhando, claro que a gente tem tempos diferentes, sujeitos diferentes, falas, pesquisas, enfim, seja lá o que tiver em pauta na roda, mas e que tem ali tempos individuais, né, sujeitos individualizados, é do coletivo, né, é para o coletivo também, isso é importante para a turma. É uma prática avaliativa, porque é uma maneira da gente olhar para aquilo que a gente está vivenciando. Não estou falando de prática avaliativa para eu ficar com o caderno anotando quem fala, quem não fala, quando fala, porque fala, como fala, não é disso, mas é a prática avaliativa do nosso trabalho, de como que a gente está lidando com aqueles conhecimentos que estão sendo colocados em pauta, né? E aí é uma prática avaliativa nossa e também dos estudantes, e aí é um eixo prático-teórico. Né? Porque a gente leva para o chão da sala de aula, é uma maneira de levar para o chão da sala de aula aquilo que a gente também vai construindo teoricamente a partir das defesas que a gente faz sobre alfabetização, sobre o tempo de aprendizagem, sobre, sei lá, sobre qualquer tema que esteja ali em jogo na escola, nos anos de escolaridade, enfim. Me fala como está meu tempo, só para eu saber se eu acho que eu estou acabando. Só tem mais 2, mas se não for, se for para eu encerrar, me avisa, pelo amor de Deus. Bom, eu estou deixando você falar, porque eu estou percebendo que está perto do fim, né? Então vai. Tá bom. A gente consegue até 6h15? Que horas são? 6h15. Sim. Tá bom. Acho que sim. Eu resolvi falar das rodas porque me é um espaço muito afetivo também, né? da vivência enquanto docente. E por ser esse espaço do imprevisível. Então, eu gosto dessa citação da Esteban, quando ela fala do cotidiano, né? Maria Teresa Esteban, quando ela fala do cotidiano escolar, né, que o cotidiano é espaço-tempo de imprevisto. A sua imprevisibilidade, no entanto, não significa a inexistência de largos momentos, lugares absolutamente previsíveis. Sendo o lugar da previsão, da repetição, do saber, é também o seu oposto, sempre igual e sempre diferente, o mesmo e o múltiplo, a simplicidade e a complexidade, oposições que dialogam no cotidiano. Assim é o cotidiano, tempo e espaço em que a vida se realiza. Eu gosto dessa discussão que ela faz do cotidiano escolar, eu acho que a discussão no campo do cotidiano, no campo teórico do cotidiano, ela é muito rica, e quando a gente lida com o cotidiano a partir dessa imprevisibilidade, eu acho que dialoga bastante com o tipo de discussão curricular que eu gosto de fazer, com a maneira com a qual eu gosto de encarar o currículo, em sala de aula e o currículo com as crianças. E aí, essa imprevisibilidade do cotidiano é que, a meu ver, é o produtivo dele. É o ato de desplanejar. Né? É o que me permite encarar o meu planejamento, ainda que eu coloque uma rotina lá no quadro, fraturado nele mesmo, falho nele mesmo. E que bom que ele é falho nele mesmo. Né? Me incomoda quando ele não é, né? Me incomoda quando ele é fixo demais. Dá muito trabalho, né? Carregar o sujeito, o estudante, para esse centro de produção do conhecimento o tempo todo, né? Trazer a criança, instigar a criança, porque para além de uma decisão de tema ou não, é para além de escolher falar ou não quando ela está numa roda, mas é quando a criança, de fato, reconhece que ela é a responsável por aquilo, né? Que ela é também responsável por aquele processo. Eu acho que esse é o mais rico
né, dessa relação. E aí eu volto lá na professora, na maleta gorducha, nos pacotes de tudo quanto é cor, quando ela levava aquela maleta, quando ela dialogava com seus estudantes. Que maletas são essas? Que pacotes são esses? Como a gente decide dialogar com eles? Como a gente decide conversar com eles? Porque maletas, pacotes, todas temos, né? Todos os professores têm lá suas maletas, suas pastas, seus envelopes, seus pacotes, mas colocar um sujeito, né? Escolher convidar o estudante para esse processo, para essa conversa, né? Para essa produção, é muito bacana, é muito bonito. Eu acho que significa a aprendizagem do estudante de outra maneira, e aí eu acho que é o que pelo menos é o que me instiga, é o que me movimenta. Eu não gosto de chegar em sala de aula com tudo organizado e ter ali tudo pré-determinado, sem essa relação de troca com o estudante, né? Mas não é relação assim, eu vou falar e aí, se sobrar 10 minutos, você faz a pergunta, guarda a sua pergunta para o final, e se der tempo a gente volta. Não é disso, mas é perceber que o estudante está mudando o curso da coisa, né? Que ele pode mudar o curso da coisa se assim ele desejar. Eu acho que esse é o mais rico, né, do processo, é o que eu gosto de fazer em sala de aula e é o que me move. E aí a Ana me falou que era interessante a gente deixar um texto, né, um texto posterior à minha fala. E aí eu escolhi um texto que ele tem uma situação de sala de aula que eu queria trazer ela para cá, que aí, a partir dela a gente traz as duas questões que eu trouxe para vocês conversarem. O texto se chama Professora, por que você não coloca a rotina no quadro? E essa pergunta me foi feita por um estudante. É um texto antigo, né? Apesar de lançado há pouco tempo, porque o livro foi lançado ano passado, eu fiz esse texto há muito tempo. Eu escrevi esse texto no início da minha estada no CAP, era a minha primeira turma como regente da turma, porque quando eu entrei no CAP em 2011, eu fiquei 1 ano nas oficinas, trabalhando com oficina de leitura, de matemática, de apoio, eu não assumi turma, então eu passei a assumir turma somente em 2012. Então a data desse texto, de primeira escrita desse texto, é de 2012, apesar de ter sido lançado agora, porque fui lá conversar com aquela prática. Mas um estudante me fez essa pergunta, por que eu não colocava a rotina no quadro? Eu não colocava a rotina no quadro, eu não gostava. Cheguei no CAP, cheia lá das minhas ideias, não vou colocar a rotina no quadro, não acredito nisso, não gosto de currículo fixado, para mim colocar a rotina no quadro é fixar planejamento, acho isso, né, ultrapassado, e fui bancando isso, e as crianças me perguntavam, né, professora, por que você não coloca a rotina no quadro? A gente divide turma no CAP, né? São 2 professoras regentes por turma, então a outra colega colocava. E aí um dia eu cheguei na sala de tarde para uma reunião de planejamento e vi lá a rotina colocada e com marcação de horário. O que me causou assim um estranhamento absurdo, porque tinha tempo, né? Tal atividade, 30 minutos, tal atividade, não sei quantos minutos. E eu falei assim, meu Deus, por isso que as crianças questionam tanto. Mas elas continuavam me perguntando, e aí um dia eu levei isso para uma roda de conversa. Essa roda de conversa marcou muito assim a minha atuação enquanto professora, por isso que eu gosto desse texto, apesar de ter um monte de coisa que eu já escreveria de outra maneira. E eu levei isso para a roda de conversa e perguntei para eles por que. A pergunta é, por que eu não coloco rotina no quadro? E a pergunta que eu faço é, por que isso é importante para vocês? Eu estou falando de uma turma que era do 2º ano, eu assumi essa turma só no 2º ano, eles já tinham passado primeiro com outra professora, com outras práticas, e foi muito rico, né? 20 estudantes ali falando, argumentando comigo, e eu voltava e eles voltavam, eu falava, mas se eu botar isso aqui no quadro e eu quiser mudar, como é que eu vou mudar? E se eu não quiser mais fazer essa atividade? E se eu perder? E se eu tiver uma ideia? Ou se eu não... Aí eles
devolviam. Eu sei que lá pelas tantas um estudante virou para mim e falou assim, ô Boni, não tem problema. Se mudar, se você tiver outra ideia, ou se você resolver mudar, você apaga e pronto. Pega, apaga e pronto. E esse apaga e pronto foi a decisão que a gente teve ali enquanto turma, né, para construir. Eles, né, com vários argumentos, né, de como que era importante para eles, para aquela turma, colocar a rotina no quadro, a maneira com a qual a rotina passou a fazer parte, a rotina escrita no quadro, passou a fazer parte da rotina daquela turma, foi ditada por eles, numa roda que durou, eu acho que depois do recreio até o final do dia, com os argumentos, e criança que escrevia no quadro, e outra que falava, não, melhor fazer assim, melhor fazer assado. E aquilo passou a fazer parte daquela turma e passou a fazer parte da minha atuação também. Então, é um exemplo super pequenininho, superficial talvez, mas que mostra como que levar o estudante para essa construção curricular faz toda a diferença, e é desse sentido que eu venho tentando trabalhar aí com eles ao longo das minhas experiências enquanto docente. Ficam aí minhas duas questões para discutir. O que não pode faltar nas nossas maletas para que esse currículo seja vivenciado como potência da ação docente, né? Para que o que não pode faltar na maleta para que esse currículo vá além de uma listagem de coisas pré-determinadas e que não foram necessariamente pré-determinadas por nós, e como construir práticas curriculares em coautoria com os estudantes, envolvendo os estudantes nessa responsabilidade da experiência escolar. São essas. Espero que não tenha passado muito, Ana, me perdoa, não. Olha, 18h14 no meu celular. Nada, foi ótimo. Eu não quis te interromper, porque estava muito bom, né? E a gente está aqui te ouvindo, todo mundo atento, né? O grupo está um pouco reduzido hoje, mas que bom que tem pessoas aqui com a gente, ouvindo atentamente, e que agora a gente tem duas questões para dialogar, né? Boni, muito obrigada. Eu que Muito obrigada. agradeço. Espero que tenha sido legal. Imagina. Olha, a sua proveitoso. fala dialoga com todas as outras que te antecederam. Todas as outras. Bom. Você não tem noção. Ai, aliás, que bom. você tem, porque você disse que foi lá vendo. Eu assisti algumas, Não assisti todas, então, não, assisti algumas. Dialoga muito, né? E fecha assim com chave de ouro esse primeiro módulo. Acho que as pessoas que estão aqui vão concordar comigo. E vamos, então, nos dividir em grupos e trabalhar essas duas questões, o que não pode faltar em nossas maletas para que o currículo seja vivenciado como potência da ação docente. E a segunda, como construir práticas curriculares em coautoria com os estudantes. O Ju, você está pronta aí? Tudo prontinho. E o Boni, a gente deixa você descansar, tá? Tá bom, mas se quiser me colocar, pode me colocar numa sala. Esse lance aí, abduzido da Juliana, acho o máximo. Ela quer, Ju. Então, senão eu deixaria você descansar um pouquinho. Então, vamos lá, a gente se divide e depois, olha, eu não sei se vai dar 20 minutos, hein? Deixa eu ver aqui. São 8h20. Vamos pensando, Ju, enquanto você... 8h40, a gente volta, tá? Dá 20, sim. 8h40 a gente... 8 não, 6. 6h40 a gente volta, e aí a gente tem 20 minutos para fechar, tá, Boni? Aí você ouve o que a gente tem a dizer e arremata para a gente fechar esse encontro, tá bom? Tá bom. Então tá, vamos lá. Eu copiei as perguntas, pessoal, no chat, porque quando a gente vai para os grupos, a gente continua vendo o chat, tá bom? Então, você pode clicar ali no bate-papo. Então, você vai responder sim, yes, alguma coisa aí dizendo que sim para você ir para a sala, tá bom? Para mim é yes, que a minha página é chiquérrima. Toda internacional. Vamos lá, vamos para as salas. Beijo, beijo.
Eu faço a parte chata. Arrancando todo mundo da sala. Eu voltei. E você, Juliana, cadê o estudante da sorte? Agora você está com 2, né? Cara, botei estudante da sorte com o Vinícius ali, o Vinícius está olhando ele. Gente, eu adoro estudante da sorte. Eu também, Legal eu isso. gosto. Eu Gente, acho muito ontem legal. estudante da sorte estava zero concentração. Eita, Ele se desconcentra com o lápis e eu também, né, Juliana? E ele? Nem fizemos foto. Boni, esqueci de tirar foto. Eu fiz uma e marquei lá no Sua Vida Acadêmica. Marquei Boni e a extensão. Eu vi. Só uma. Obrigada. Eu esqueci, Boni. Semana passada também eu esqueci da Patrícia, semana retrasada. Oi, Luana, hoje a gente ficou em grupos distintos. Desde a primeira vez que eu estou ficando com a Luana. É verdade, hoje foi a primeira, né? Voltamos todos? Falei que Luana vai ficar separada de Ana Lúcia. Conversando demais. A gente virou coleguinha. Meninas, deixa eu ver. Laila. Nada. Somos todos coleguinhas. Laila, você quer abrir a câmera e a gente faz uma foto? E vamos ver o grupo 1, o que tem a nos contar. Como é que foi a conversa lá? A gente tem 15 minutos, cada um fala um pouquinho só para deixar a Boni arrematar nossas falas, ver se a gente trabalhou direito. É muita responsabilidade. Vamos lá. Yasmin, quer abrir rapidinho, Daniele? Vai tirar a foto e eu vou falando pelo grupo. Marcel, você que é boa, hein? Eu não devo, estou no celular, porque eu estou sem sinal aqui. Tá bom, então vou tirar do meu jeito mesmo, a minha não fica muito boa, não. Preparem-se. O Luiz, que é ótimo! Luiz é bom. Luiz, tira a foto aí. Vou tirar, isso que eu ia falar. A Juliana é ótima. Deixa eu ver. Sorriam. Só um minuto, calma aí. Ai, gente, deu errado aqui. 1, 2, 3. De novo. Foi. Obrigada, vou mandar Luiz. agora para Ana. Adorei o blush, Juliana. Isso é porque você não está com ela às 7 da manhã. Se você estiver com ela às 7 da manhã, lá, ela vai se maquiar na tua frente. Entendeu? Enquanto ela vai falando com você, ela vai se maquiando. Vamos lá, gente, para a gente não exceder muito o nosso horário, que eu sei que vocês, todo mundo, né, conta com as 19 horas, encerrando. O primeiro grupo, a gente foi 1, 2, 3, Ju? Foi, né? O grupo 1 quer falar um pouquinho como é que foi a conversa? Tá. Eu, Luiz, Laila, Daniele, Alice. Esse é alguém, gente? Não, né? Éramos nós. Bom, enfim. E nós primeiro, assim, né, Boni, acho que a tua fala, né, trouxe para a gente muita reflexão, né, sobre o que a gente faz, o que a gente quer fazer, né, o que a gente pensa de currículo e como é importante essa discussão de currículo, né, e que deveria ser algo cotidiano, algo que deveria pertencer à escola no seu cotidiano, mas que a gente sabe que não é essa a realidade, né. Então, assim, a gente pensou em coisas assim, a gente está um grupo transgressor, né? Então, a primeira palavra que veio foi a transgressão. Então, o que não pode faltar na nossa maleta? A transgressão, perder o medo, a flexibilidade do currículo, o diálogo entre pares, que é tão importante, que também é algo que às vezes fica tão distante, né? Não pode faltar vida, né, gente? Porque o currículo, ele tem que ser vivido, né? E
E a vida envolve o quê, gente? Essas relações, né? Tanta coisa, né? Quando a gente pensa em vida, em sentido, né? Em sentimento, e, enfim. Tem também a questão da borracha, né? Da possibilidade de você poder apagar e começar tudo de novo, da reconstrução, do recomeço. Enfim, algumas poucas coisas do que a gente falou. E em relação a construir práticas curriculares, né? Primeira coisa é a escuta, né, gente? Porque como na verdade, as duas perguntas elas estão bem interligadas, né? Então, quando a gente está com as crianças, né, que até teve aquela questão de dar a voz, né? Quem somos nós para dar a voz? As crianças vêm com ela e o que cabe a nós é escutar, é estar com elas disponível a escutar, né? O que eles estão trazendo para a gente das suas experiências, né? E é tão rico quando você abre, a gente lá que trabalha com as rodas, né, os diferentes temas, e quando a gente faz uma roda que teoricamente não tem tema, né, assim, é uma roda mais livre, quanta coisa, quanta riqueza a gente escuta das crianças, dos seus desejos, né? Então é muito importante. E a Alice ela trouxe uma palavra bacana que é a escuta ativa. Eu tenho ouvido tanto essa coisa do ativa ultimamente, né? Mas é a escuta real, né? Não aquela escuta de mentira, eu vou ouvir, eu vou anotar no caderno e acabou, morreu ali. Não, é o que de fato aquilo ali vai ativar, né, no seu dia a dia com as crianças, né? Então, a gente também pensou muito nessa coisa do currículo amarrado, né? E aí é interessante porque a Alice trouxe a comparação da educação infantil com os anos iniciais, né? Porque na educação infantil você acaba tendo um pouco mais de liberdade para trabalhar, porque ainda não há livros em todas as creches, né? Tá caminhando, né? Infelizmente, mas ainda não tem em todas. Então você pode ter maior liberdade de brincar com o currículo. E quando chega nos anos iniciais, o livro didático ele acaba te prendendo um pouco, né? Porque as famílias tem uma cobrança social, né? A cobrança por meio das famílias daquilo que você tem que seguir sequencialmente ou não, mas tá ali, né? Então assim existe essa cobrança do que que uma criança precisa aprender até o 5º ano, né? A gente escuta muito isso rotineiramente, né? Então que essas amarras elas pudessem ser libertas, né? Que a gente consiga ter um currículo mais aberto, né? Mais flexível, respeitando as diferenças, né? Porque cada turma é uma turma, então se você constrói um planejamento agora para uma turma X, quando você pegar a turma Y, você vai ter que reconstruir, você vai ter que repensar, porque as crianças são diferentes, graças a Deus. Somos diferentes também, os nossos momentos são diferentes, então há diferença tanto das turmas quanto também de nós, professores. Grupo, alguém quer falar mais alguma coisa? Passo a palavra. Se não, então podemos ver o segundo grupo. Obrigada, Márcia. Muito boa a colocação de vocês. Vai, Cris. Carla Cristina. E também é Cris, né? Carla Cristina. Nosso grupo era bem miudinho. Éramos eu, Luana e a Boni, a própria palestrante estava conosco, contribuindo bastante. Aí nós dividimos assim, vou falar um pouquinho do primeiro tópico e a Luana fala do segundo um pouquinho. Como é para ser bem rapidinha, hein, Luana? Eu nem vou falar a história da minha aluna, não. Vou fazer como a Márcia fez, colocar os tópicos, falar rapidinho para poder, né, para não atrapalhar o restante. Então, o tópico, o que não pode faltar em nossas maletas, né? Achei muito legal os tópicos que a Márcia elencou no grupo dela, eu anotei, e a gente fez a discussão, porque a gente colocou algumas histórias, né, experiências de dentro de sala de aula, tanto eu, quanto a própria Boni, contou também uma história muito legal de um aluno dela. E aí, o primeiro tópico assim, que a gente pensou, que a gente conversou no grupo, foi o acolhimento.
esse olhar acolhedor desse aluno, né? Que muitas vezes esse aluno, por conta até das histórias vivenciadas por nós no nosso grupo, das histórias que nós contamos, ele está lá no fundo da sala. Ele pode estar no fundo da sala fisicamente ou não, mas ele pode estar lá no fundo da sala. Então, quando a gente tem esse olhar de acolhimento, a gente enxerga aquele ser realmente, não é só o ver, é enxergá-lo como um ser único e trazê-lo para a roda, né? Muitas vezes aquele quietinho está fora da nossa roda de conversa e a gente precisa trazer para perto. Ou até, muitas vezes, o agitadinho, né? Como foi a história que a Bonnie contou, uma criança, às vezes, agitada também pode estar fora da nossa roda. Então, o primeiro tópico que a gente conversou foi o acolhimento, o outro tópico foi o espaço do outro, dar esse espaço para o outro transitar na turma, né? Não ficar preso estar mudo lá no cantinho, quietinho, não está dando trabalho, ele está quietinho, mas dar voz para esse aluno, né? E isso veio muito da história que a Bonnie contou lá quando ela fez os combinados da turma dela do segundo ano, que a turma dela questionou, poderia não ter questionado, poderia ter sido um outro tipo de turma, mas foi uma turma questionadora, e como enriqueceu com essa conversa e essa nova tomada de regras dentro da sala. E o imprevisível, né? O que não pode faltar? O imprevisível, que eu acho que bate bastante ali com o que a Márcia falou na flexibilidade, né? Porque o imprevisível aparece, ele acontece, e nós temos que ser flexíveis sempre para poder dar a volta e aproveitar aquela imprevisibilidade e trabalhar dentro de sala de aula. Acho que foi isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu passo a palavra para a Luana falar do segundo Na tópico. verdade, Carla, você até já apresentou todos, né, que a gente tinha discutido. E o que a gente tinha discutido, mais até do que o espaço do outro, era o espaço para o imprevisível, considerando o diálogo com as crianças, entendendo o currículo com as crianças e com os nossos pares. E aí, quando a gente fala em pares, a gente fala nos nossos colegas professores, mas também os nossos colegas que são as merendeiras, os inspetores, os responsáveis, entendendo que todo mundo que faz parte da escola é alguém que deve participar desse diálogo. Então, a gente falou muito disso, assim, o espaço para o imprevisível não está contra o planejamento, contra o estudo sobre o desenvolvimento infantil ou todas as bases teóricas que a gente vai utilizar para pensar as nossas crianças. Mas, além de pensar sobre elas, é pensar com elas, é construir com elas. Então, a gente conversou muito sobre essa perspectiva, do quanto que o fazer com é mais interessante do que o fazer pelas ou fazer por. Perfeito, meninas. Muito bom. Bom, né, Bonnie? Ouvir, né? Vamos para o terceiro. Estou cheia de anotação aqui, a cabeça. Aí depois eu tenho que botar em prática as coisas que eu aprendo com a Juliana, sabe? Que aí, ó, isso dá estudo, dá texto. Sim, sim. Vamos lá, Vanessa. Vanessa falará pelo nosso grupo. É o terceiro grupo, somos Ana, eu, Yasmin e Daniele, certo? É Daniele? Ou era Fabiane. Fabiane, eu fiquei na dúvida, assim, eu escutei, mas depois eu não registrei. Primeiro a gente quer agradecer, Bonnie, pela sua apresentação, foi muito boa, e deixou assim, deixou a gente com bastante, cutucou muito a gente, né? A Fabiane já chegou, quando foi para o grupo menor, a Fabiane já falou assim, olha, aonde eu esqueci a minha mala? Quando foi que nós esquecemos a nossa mala, né? E o grupo debateu muito em cima dessa questão, né? Que o professor, em alguns momentos, ele acaba sendo seduzido pela praticidade do pronto, né? Do livro didático,
do planejamento fechado, né? Que não dá espaço para nada. Muitas escolas também têm a questão, e aí a Fabiane trouxe a experiência dela enquanto mãe, essa questão muito fechada que não dá espaço para o outro. Mas o que a gente pensou que na mala não pode faltar é ouvir, não pode faltar isso, ter disposição para mudar, né, o que você pensou de fazer, que se acontecer alguma coisa que você seja flexível e acolhedor, né, para poder fazer essas mudanças. A Ana também trouxe uma experiência de sala de aula lá com a aluna dela, que fez mudar todo o planejamento de um dia. Isso acontece muito, né, com a gente às vezes planeja uma coisa, chega na hora, não consegue fazer nada daquilo, porque acontecem coisas que você vai mudando. Outra coisa é a escuta, o olhar e a escuta, né? Isso também não pode faltar na mala, expandir. Expandir o que a gente traz, né? A gente está trazendo uma informação, mas aí também conseguir ouvir o aluno para o que ele tem a dizer, né? O que ele sabe, o que ele já sabe da vida dele, que ele pode estar acrescentando e a gente trazer essa questão para a sala de aula. A segunda questão, o segundo ponto, a gente acha assim, que está tudo muito interligado, né? Que é sempre pensando junto. Então, é ouvir também, né? A Fabiane, foi a Fabiane ou foi a Juliana? Agora a Yasmin, eu estou na dúvida. Falou de Frenê, que tem essa experiência, né, dos cantinhos, que vai organizando as coisas nos cantos e as crianças vão agindo ali. A Ana Lúcia trouxe a importância do Paulo Freire, né, no sentido de trazer... Não foi a Ana, não, foi quem? Foi a... É que eu fui anotando, mas não importa. Foi a Yasmin, né? Foi Yasmin, isso. Foi Yasmin. Eu fui anotando e não fui pegando. Tentei escrever. A experiência de trazer a vivência do aluno para dentro da escola, né? A importância de você dar essa voz, que também está muito ligado com essa questão da mala, né? Da gente trazer as coisas na mala. Agora sim, a Ana falou do protagonismo, né? De promover o protagonismo do aluno. Não é a gente trazer tudo que a gente sabe só do nosso jeito, mas também sabendo ouvir o que esse aluno sabe, né? O que ele já sabe, qual é a experiência dele. E isso enriquecendo, o todo. E o planejar juntos, né? Não é eu vou fazer o meu, mas a gente vai fazer nós vamos fazer com os alunos, nós vamos fazer com as crianças, né? Nós vamos planejar com o grupo. E aí muito daquilo que você falou e da sua própria experiência que você trouxe, né? Da questão, quando você colocou que no começo não botava o planejamento e as crianças começavam, e aí você teve todo aquele diálogo, como isso foi importante, né? Então, foi isso. Não sei se eu dei conta de tudo. Eu sim, Vanessa, nos representou muito bem. Muito obrigada. Boni, fala final. Ai, gente, então, assim, vou tentar, nem sei se consigo, acho que eu não sou capaz, mas vou tentar amarrar um pouquinho. Antes eu queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez, né, pelo convite, pela escuta de vocês. Fico feliz, né, da fala ter tocado de alguma maneira. Eu estava muito preocupada de de trazer slide denso, de ser uma discussão teoricamente pesada, enfim. Eu fico muito feliz que ela tenha instigado, né? Colocar para pensar, era a minha ideia. E aí, por isso que eu trouxe, né, fui na carona da maleta da professora, porque eu acho que é um texto que nos faz mesmo refletir. E, assim, eu, sinceramente, não acho que tem respostas prontas, né? Não tem respostas fechadas para as perguntas que eu fiz, senão eu seria muito contrária àquilo que eu defendi durante
40, 50 minutos, mas eu acho que o que não pode faltar nas nossas maletas é que a gente se assuma enquanto curriculista. Eu acho que isso é algo que nos falta, às vezes, em sala de aula, né? Assumir, enquanto docente, a minha produção curricular, me assumir enquanto docente curriculista. E aí, me assumir como curriculista é entender que eu produzo currículo com. Eu gostei muito, escutei, a Luana falou disso, a Vanessa falou agora também, eu tinha anotado, né? Produzir currículo com os estudantes, com os colegas, com a escola. E aí essa produção de currículo ela está para além da flexibilidade, né? É para além de uma produção de currículo flexível, porque o currículo flexível, ele, por vezes, pressupõe uma fixidez prévia, e que dentro dessa fixidez, né, dentro de alguma coisa pré-determinada, eu vou lá e flexibilizo ou não, né? Mas é a produção de um currículo provisório, né? É entender o currículo de forma provisória, né? Com provisoriedade. E aí eu acho que a nossa maleta é o que eu espero, né? Onde estão as nossas maletas? Estão conosco, né? A gente tem um monte, né? Mas que a gente encare as nossas maletas enquanto provisórias, sempre, né? E aí, quando a gente encara a maleta de maneira provisória, eu acho que esse olhar atento, o espaço para o inesperado, né? Garantir um espaço para que aquilo que é inesperado surja, fica mais fácil, né? Quando a gente encara a nossa maleta de maneira provisória. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez. Espero ter fechado. Tentei amarrar aqui um pouquinho do que eu vi de cada um, com a defesa de currículo que eu faço, né? No que eu acredito, do que eu tenho tentado trabalhar. É isso. Obrigada, Boni. E assim, que cada professor, né, possa ter uma maleta, que cada um possa ter a sua, né? Que possa ter essa liberdade de se colocar, de trocar, o que o grupo primeiro da Márcia falou, né? Os pares, como é importante a gente estar com os nossos pares, né? Isso. Então, esses direitos muitas vezes nos são cerceados e a gente acaba, não porque a gente não queira, né? Existem também esses dois lados, às vezes é mais fácil fazer o que está posto, mas por outras vezes não nos é permitido ousar, né? Então tem isso também. Então que esse encontro sirva para isso, né? Para deixar essa reflexão na gente, toda vez que a gente tiver a oportunidade de falar dessa maleta que a gente tem o direito de carregar conosco, e a gente possa fazer, tá? Olha, o chat está bombando, mas são elogios. Eu não consegui ler todos, você leia aí, tá? Vai ficar também gravado, a gente vai botar lá no YouTube, que vocês possam visitar aquela página lá, gente, para que ela pegue, né? Que a gente pegue, porque a gente está terminando esse momento aqui hoje, né? A Boni nos deu a felicidade de encerrar com chave de ouro. Eu estou chamando de primeiro módulo, para ficar um gostinho de quero mais e da gente voltar com outras propostas, talvez com a sala no Instagram, não sei, uma live de 1 hora no Instagram, não sei. Estamos amadurecendo as ideias para que a gente continue com outros momentos formativos, que é essa nossa proposta, tá? Queridos, foi um prazer conhecer cada um de vocês, né? Meus colegas de trabalho, muito obrigada por tudo, né? Pela forma como abraçaram o projeto comigo. Sinceramente, eu pensei que fosse mais fácil, né, conduzir um projeto de extensão. A gente é muito limitado no fazer, na tecnologia, né? Então, por isso eu conto com amigos, né? Tem amigas aqui no caso, que é a Ju. Márcia está sempre com a gente também, a Mariana não está aqui agora, mas está ouvindo. Enfim, são pessoas que a gente pode contar e isso é muito bom. Isso é impagável, tá? Muito obrigada. Eu encerro esse projeto aqui com vocês, né? Tem mais ações
E vocês vão continuar recebendo nossos e-mails e visitando a página do Instagram quando quiserem e também do YouTube. Mas por hoje é só, tá? Um beijo grande, que a gente possa se ver, se abraçar, né? Dizer, olha, Ana, eu te conheço, hein? Né? Eu te conheço, eu estive lá com você. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Eu vou ficar aqui um pouquinho lendo o chat. Obrigada pela oportunidade. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui, Alice. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, boa noite. Luana, um prazerzão. Eu vou te abraçar qualquer dia, tá bem? A gente ficou coleguinhas de grupo. Carla, olha, um amor, viu, você aqui com a gente, tá? Adorei, adorei. Eu sei, eu sinto nos seus olhos. Amigo Luiz, beijo, até a próxima. Beijo, gente, adorei. Até o módulo 2. Foi ótimo, Ana, foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada, Boni, obrigada. Um beijão, eu amei. Beijo para você também. Beijo, gente, beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Aguardando o segundo módulo. Oba! Beijo.